Nós vamos dar início à palestra Viagens Corporativas nas Pequenas e Médias Empresas, um novo nicho, com a Roberta Nones, que é administradora de empresas com especialização em eventos pela Universidade Anhembi Morumbi. Atua há mais de 25 anos em eventos corporativos e foi responsável pela implementação da área de gestão de viagens na AstraZeneca do Brasil, integrada à área de eventos. É proprietária da Evento Único, Eventos, e atualmente dedica-se à consultoria em gestão estratégica de eventos e viagens corporativas. Foi eleita em 2016 a personalidade do ano do Prêmio Caio. Boa tarde, André. Obrigada. Roberto. Oi, pessoal. Boa tarde. Todo mundo continua me ouvindo? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem estar se perguntando, o que uma pessoa com formação de eventos está fazendo aqui, né? Falando sobre esse tema. Foi a pergunta que eu me fiz também quando eu recebi o convite para fazer essa palestra. E conforme eu fui conversando com as pessoas envolvidas na organização, alguns colegas de mercado, eu entendi o porquê. Na verdade, a gestão de viagens, ela entrou na minha vida há uns 4 anos atrás. Quando eu estava na AstraZeneca, era responsável pela parte de eventos e não havia gestão de viagens lá. E foi uma coisa que foi me apaixonando, então eu acredito que a motivação para esse convite é por causa dessa paixão que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que ela nasceu, tá? Então, essa aqui é um pouquinho da minha história, né? Sempre com eventos, é óbvio que o trade todo, né? Hotelaria, transporte aéreo, transfer, equipamento, tudo o que envolve a viagem corporativa sempre está envolvido no evento, mas não com o olhar de gestor de eventos de uma empresa, de viagem de uma empresa, perdão. É um olhar de consumidor, né? O evento é um consumidor da viagem. Quando chegou em 2013, eu tinha saído da AstraZeneca, estava já com a minha empresa e já desde 2006, e houve uma mudança estrutural lá dentro, onde a área de eventos passou por abaixo da diretoria financeira e eles acharam por bem remodelar essa área e unir a essa área gestão de viagens, que era uma coisa que não existia. Então, qual foi o cenário que eu encontrei? Uma gestão da demanda, negociações 100% através da agência, que estava só há 10 anos lá, tá? O mesmo ABT, a mesma agência há 10 anos. Uma política de viagem super básica, simples, quase sem nenhum tipo de restrição. Ausência total de mensuração, a política já era básica e o que tinha dentro dela já não era medido. Então, é óbvio que ela também não era cumprida, né? Não se comunicava, ninguém sabia quem estava dentro ou fora da política. Over budget todos os anos. Então, o que acontecia? Existia um valor para a viagem de cada departamento, todo ano esse valor era estourado. No que ele era estourado, eles aumentavam para o ano seguinte e era estourado de novo. E ninguém ia atrás de saber por que aquilo estava acontecendo. O posto era presencial. 5 pessoas num posto dentro da empresa. Um atendimento VIP da mocinha pegar o caderno e ir na mesa do diretor. Isso custa, né, gente? O índice, óbvio, que era alto. Todo mundo adorava a agência. Realmente o serviço era muito bem prestado. Adoravam o OBT, que era utilizado. Adoravam o serviço, adoravam tudo. Né? Porque não existia nenhum tipo de restrição e muito menos de mensuração de quem estava cumprindo ou não essas restrições. Só que a diretoria de finanças não estava nem um pouco feliz, né? Porque cada ano esse valor das contas de viagem, ele aumentava e em alguns anos aumentava acima até do que tinha sido a inflação. Então, esse diretor, que quando ele herdou, porque tinha uma divisão, que era uma divisão de serviços que explodiu, e todas essas áreas de serviços foram divididas, e eventos era uma dessas áreas, foi para baixo de finanças por um único motivo: 40 milhões de investimento todo ano. Então, foi para baixo de finanças. E viagens, 10 milhões.
também foi para baixo de finanças, e aí ele falou, não, eu quero uma pessoa que venha aqui e que consiga agregar esses dois volumes, até porque eles se cruzam em vários momentos, e que faça um trabalho aí para a gente parar com essa história de toda hora ter o over budget, né? Então, o meu desafio era internalizar essa gestão. O que significa isso? Todas as negociações, hotel, locadora, passagem aérea, tudo era feito. A TMC, a tarifa era a AstraZeneca, mas ninguém da AstraZeneca negociava essa tarifa. Era negociado pela agência. Ninguém da AstraZeneca nunca tinha se interessado em negociar essa tarifa. Essa que é a verdade. Então, a TMC não é culpada, né? Ela estava fazendo o trabalho dela. Então, a gente tinha que trazer isso para dentro e manter uma boa relação com esse parceiro. Migrar para o posto virtual, tirar essa galera lá de dentro, mandá-los para a agência, porque eles tinham muitas horas ociosas, né? E a gente tinha um contrato antigo onde a gente pagava um flat fee, mas a gente tinha a oportunidade de reduzir esse custo, se ao invés de 5 eu pudesse trabalhar com 3 pessoas ou 3 pessoas e meia e vender essa meia pessoa trabalhando para um outro cliente deles, desde que ela estivesse alocada onde? Lá na sede da TMC, né? Sem VIP, todos somos iguais, para não dizer que ninguém manteve atendimento VIP, única e exclusivamente o presidente, por ser um expatriado, ele tinha uma demanda muito grande com família, então para ele a gente manteve não um atendimento VIP, mas sempre que a demanda fosse dele, ia ser a consultora específica que ia atender. Aprimoramos a política de viagem, redefinimos os limites. Sabe por que não se cumpriam os limites de ADR, de tarifa de hotel? Porque era um valor que não dava, era um valor irreal. Então, você como colaborador, você chega para o seu gestor e fala, se eu ficar num hotel deste valor, eu estou muito pior do que na minha própria casa. Uma empresa que é Great Place to Work, isso não pode acontecer. Então, o que nós fizemos? Uma pesquisa de mercado, cidade por cidade, destino por destino, onde a gente era consumidor de tarifa e redefinimos esses limites, todos eles. E colocamos tudo isso em política. Reforçamos a antecedência, criamos KPIs que seriam medidos por departamento todos os meses e começamos a monitorar. Essa mensuração, a gente, de cara, no primeiro ano, colocou um target de 75% de adesão a essa política, em 2 quesitos. Menor preço e adesão à antecedência. Eram 15 dias, tanto para hotel quanto para aéreo. Implementamos um plano de comunicação, onde a gente dava visibilidade para cada ganho financeiro que a gente tinha aos usuários, para que eles vissem valor naquele sacrifício que eles estavam fazendo com essa mudança cultural. Tínhamos que atingir metas de saves da área de compras nessa área e acabar com o overbudget. Vamos fazer um budget real para que a nossa despesa fique dentro dele. Não tem por que falar, não deu para ficar. Vamos, se tiver que redefinir os limites, vamos redefinir. Mas depois que redefinirmos, vamos ficar dentro deles. Manter o índice de satisfação do viajante, óbvio, né? Dar ouvido a esse viajante. E ficar todo mundo feliz. E a gente conseguiu, né? Logo no primeiro ano, a gente internalizou todas as negociações e aplicamos o ITM, que é o Integrated Travel Meetings. Todas as negociações que a gente fazia com as companhias aéreas nacionais ou internacionais ou com as redes hoteleiras, a gente juntava os 2 volumes, isso nunca tinha sido feito. Então, uma rede hoteleira, ela tem dentro do portfólio dela, desde hotéis que servem para o meu representante que está viajando lá numa cidade interior, até um hotel business executivo, 5 estrelas, onde eu realizo um evento médico. Então, faz todo sentido eu usar esse volume todo nas negociações. E com a parte aérea, a mesmíssima coisa, né? Porque a gente tinha, inclusive, muita demanda de business para eventos internacionais, com médicos convidados, que é um volume grande de expend, que pesava bastante na negociação da tarifa doméstica, porque, afinal de contas, o pagador era o mesmo CNPJ.
Fizemos uma comunicação super massiva, conseguimos reduzir 25% no ADR naquele ano. Veja, estabelecemos o limite e mesmo assim o nosso ADR caiu. As tarifas aéreas, 18% diminuímos o ATP no primeiro ano. Engajamos os viajantes, eles começaram a ver valor naquilo que eles estavam fazendo. Então, eram comunicações do tipo: o que se economizou de passagem aérea nesse primeiro quarter é o equivalente a 1 mês de refeições no refeitório da sede. Né? Associações desse tipo, para que as pessoas de fato vissem que não era um valor perdido, era um valor e o que você comprava com este valor. E as despesas de viagem passaram a ficar logo no primeiro ano todas dentro do budget que tinha sido previsto. No segundo ano, a gente evoluiu. Nós conseguimos diminuir a antecedência de solicitação de hotel para 7 dias, porque como na época, pelo tipo de ABT que a gente usava, que não era online, apesar de chamar online booking tool, a maioria é online request tool, né? Porque vai para alguém fazer a reserva, né? A gente criou um catálogo de hotéis. Então, se a tarifa está negociada, se ela é aquela tarifa, você fazendo a reserva 1 dia antes ou 15 dias antes, por que exigir que o viajante fizesse com 15 como ele fazia com o aéreo? Então, a gente estipulou 2 prazos diferentes, o que foi super bacana, o pessoal gostou bastante. Começamos a divulgar os KPIs, não só a companhia como um todo, mas por diretoria. O que acontece quando a diretoria A vê que ela está atingindo o target e a B vê que não está? As pessoas começam a querer um ganhar do outro, né? Então, é uma concorrência interna. Era um tal de quando eu soltava o report, o diretor me ligar e falar assim: eu quero, abre para mim, eu quero saber por que eu fiquei abaixo dos 75, eu quero saber quem foram as pessoas que impactaram esse número. Então, começou a gerar um movimento ali de querer fazer a coisa certa. Criamos também a competição Top 3, dentro da força de vendas. Foi muito bacana. A gente premiou na convenção, foram assim coisas ridículas, né? R$1.000, R$1.500 de vale viagem, mas a pessoa que ficou em segundo lugar, por exemplo, numa primeira medição, ele era um dos top 10 piores. E ele passou a ser o segundo melhor. Você vê como quando você dá visibilidade para o viajante e ele percebe que ele está fazendo errado, ele tem a chance também de corrigir esse comportamento, né? A gestão ficou super consolidada, as pessoas começaram a enxergar a área, principalmente a minha pessoa, como uma parceira e não como uma pessoa que estava ali para ficar cortando benefícios. Me indicavam hotéis: olha, eu fui para a cidade, cidades que você nem lembro dos nomes. Fui para a cidade tal, abri uma pousadinha nova, eu consegui, já negociei, é tanto. Então, eu só formalizava, o próprio viajante que vai para aquele destino já me ajudava com isso. O viajante ficou satisfeito, super consciente, a gente fechou com 85% de adesão no segundo ano e isso se manteve durante o terceiro ano, onde eu ainda estava lá. E fundamental, eu não sei se tem aqui na plateia representantes das redes hoteleiras, de TMCs corporativas e de locadoras, companhias aéreas, mas os executivos que me atenderam naquela época, a parceria que a gente fez, os dados que eles me trouxeram, dizendo: olha, o seu consumo é deste jeito, é assim que vocês gastam, ajudou demais. Então, uma gestão de viagem, para ela ser implementada, ela depende dessa parceria. Foi assim que uma pessoa que, durante 30 anos quase, trabalhou com eventos, acabou se apaixonando por gestão de viagens, porque eu comecei a ver, no momento da minha carreira, em que já era sempre mais do mesmo, porque tantos anos fazendo evento, uma coisa que me despertou uma paixão muito grande, a ponto de eu pensar, eu falei: meu Deus, como é que tem empresas que não têm um gestor fazendo isso? Porque todas as empresas hoje têm consumo de viagem corporativa. E eu acredito que é por causa dessa paixão, de eu compartilhar essa minha nova
essa descoberta, essa minha indignação com certas empresas que ainda não o fazem, que geraram o convite para eu estar aqui hoje e falar para vocês sobre o foco mesmo do nosso painel. Só que quando estava tudo bem, eu recebi uma informação que tinha um contrato global trocando a TMC e trocando o OBT. Então, é uma outra história, a gente fez, deu tudo certo, mas assim, foi mais um motivo para me apaixonar, porque estava tudo perfeito. Você fala, você vai mexer numa coisa que está tão perfeita? Vai. Vai porque é top-down, a empresa não é brasileira, o contrato foi assinado lá fora e a gente fez e acabou dando tudo certo também. Então, a gestão, ela é, na minha opinião, ela é fundamental. E eu acho sim que as pequenas e médias e muitas até grandes ainda não perceberam esse potencial de ter uma gestão, de ter um parceiro, uma TMC ajudando para poder melhorar os seus gastos nisso. Então, daí a gente parte para a seguinte explicação. O que são pequenas e médias empresas? Foi a primeira pergunta que eu fiz para mim. Né? Eu falei assim, quem são essas empresas? Como é que eu sei que elas são pequenas e médias? Aí eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que o único órgão que categoriza as empresas por tamanho que existe no nosso país é o SEBRAE. E que a categorização do SEBRAE não serve para o nosso mercado. Porque pequenas e médias, dentro do que nós estamos falando, dentro deste perfil que é o do SEBRAE, não vai, porque se você tem um gasto médio com viagem de 6%, 80% do faturamento de uma empresa está entre despesas e impostos. Desses 80%, 6% é viagem. Uma empresa que gaste esse valor anualmente, ela não é potencial para a gente. De fato, ela tem que continuar utilizando os meios que ela utiliza. Normalmente, hoje em dia, são as OTAs, né? Ok, então quem são as pequenas e médias para nós, né? No mercado nosso de viagem corporativa? Mais um número do SEBRAE, a gente faria um gasto mensal de viagens nesses valores, ou seja, não interessaria mesmo para a gente, então a definição do SEBRAE não nos atende. Aí eu liguei para os meus amigos lá, para o senhor Tanabe da Abracorp e falei, então, Tanabe, como é que a Abracorp define quem é pequena e média? Aí ele falou assim para mim, não define, não existe essa definição. Cada TMC faz essa definição por si só. Eu falei, bom, vocês estão querendo que eu diga que isso é um nicho e não existe uma definição? Como é que eu vou dizer para as pessoas que vierem me assistir, procurem empresas com este perfil? Então, eu falei, vou ter que usar o meu feeling. E aí eu falei, bom, se eu fosse uma agência corporativa pequena hoje, um cliente que me desse que receita mês, eu ia considerá-lo pequeno, mas ia considerá-lo alguém que eu quero como cliente. Eu falei, uns 2.000, 2.500 por mês. Para mim, fazia sentido. E com base nesse valor, eu fiz um cálculo ao contrário. Esse aqui, gente, ele não pega no LED, tá? Mas vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Eu fiz a conta ao contrário, né? Falei, bom, se eu quero 2.400 por mês, eu vou dividir desta forma. Aí eu falei, bom, 40, qual é o ATP atual da Abracorp, o ADR atual, as transações, enfim, eu fui fazendo uma série de contas dentro desta tabelinha, né, para conseguir chegar nestes dois valores aqui. Eu fui fazendo vários testes de expend para saber como é que eu ia chegar neste número aqui. Foi indo de lá para cá e eu cheguei nesse valor. Tá? Então, uma empresa que tem um expend mensal de viagens de 40 mil, ela tem um potencial de receita para uma TMC que cobrar um FII transaction médio de 30, que também foi uma pesquisa que eu fiz de mercado para chegar nesse valor médio, ele vai te dar essa receita. Eu falei, bom, se eu sou uma empresa pequena, se eu tiver uns 10 clientes desses, eu acho que está legal para mim. Então, foi assim que eu cheguei na categorização de que uma empresa com 40 mil de expend mensal é uma empresa pequena e, acima disso, passa a ser uma média e passa a ser o nosso foco aqui,
É onde a gente tem que ir atrás de conseguir vender o nosso valor. Ou 80 transações mês, que podem ser divididas como eu fiz, 50-50 ou não. Aí, eu falei, será que esse meu racional está certo? Eu vou falar com as TMCs. Então, eu soltei uma pesquisa com 8 TMCs, de porte grande para bem grande, né? Justamente porque eu queria a opinião deste nível de agente, e fiz essas perguntas para eles. Uma empresa com 40, ela é pequena para você? 100% disse, sim, é. E uma empresa com 100, é pequena para você? 33% disseram que ainda é pequena, mas 67% já disseram que não, que já não é mais. Ou seja, entre 40 e 100 passa a ser a tal da média, que faz parte aqui do nosso foco. Aí eu perguntei, 150, diminuiu um pouco mais. Vê que ainda tinha no grupo uma agência que mesmo com 150 mil ainda considera o cliente pequeno. E aí vocês vão entender por que ele considera o cliente pequeno. Num outro slide que eu vou mostrar. Aqui eu pergunto, eles interessam para vocês? Interessa. Então veja, se um cliente de 40 mil, com um potencial de 2.500 de receita para sua agência no mês, interessa para uma TMC de porte grande a muito grande, é óbvio que deve interessar também para um agente de viagem de porte médio ou até mesmo pequeno. Além disso, o que as TMCs disseram nos comentários que elas colocaram lá para mim? Cliente é cliente, independente do volume, a satisfação é poder atendê-lo em suas necessidades e superar suas expectativas. Perfeito. A TMC precisa olhar os clientes de forma uniforme. Independente do volume mensal, cliente de menor porte com volume mensal de 40 demanda menos esforço, menor complexidade de política e muitas vezes maior rentabilidade, é verdade. Pode ser que um cliente desse, naquele FII de 30, que é o mesmo que um grande te dá, ele tem uma rentabilidade nesse FII de 30 melhor do que a do cliente grande. Temos uma área de negócios que é voltada para small business, ou seja, tem uma dessas empresas que já tem dentro dela esse foco. E aí, provavelmente, aquela uma, que é acima de 150 ainda é pequeno, até 150 ainda é pequeno, começamos a considerar uma conta grande quando o gasto anual é de 4 milhões, equivale a 350 mil mês. É outro perfil de negócio. É uma TMC muito grande, que foca os seus esforços em empresas com volume imenso e que não vale a pena para eles ter um setor de small business lá. Mas vale para muitas outras empresas. Inclusive, espero que valha para muitos de vocês. Então, considerando tudo isso que a gente falou, muitas empresas pequenas não utilizam TMC. Eu mesma conheço empresas de colegas meus, de segmentos diversos, que não utilizam. Ou é a secretária, cada hora compra de um jeito, cada hora faz de um jeito. Não existe um padrão, não existe um ABT. Não há política de viagem. O que controla os gastos quando existe é o budget. Muitas vezes nem tem um budget. Não vem valor na contratação de uma TMC. Ou seja, atingir esse mercado requer mais esforço. A apresentação de benefícios é fundamental. Então, se eu, na minha experiência que eu compartilhei com vocês, numa AstraZeneca, com um volume de 10 milhões ano, foi percebido por um diretor financeiro isso, numa empresa menor, talvez isso não seja percebido. O trabalho de fazer com que ele perceba esse valor seja nosso, de quem está vendendo essa gestão, essa parceria. Então, nós concluímos que as pequenas e médias empresas são um novo nicho,
Cada vez vai se viajar mais e mais, o mundo está globalizado, todas as relações de negócio hoje em dia, a gente fala muito, eu com a minha experiência de eventos, os eventos vão ser virtual. Gente, tem um potencial para evento virtual, mas tem muitos que ainda não são e não vão migrar para isso. Ainda vai se ter muita necessidade de viagem. Para chegar nessas empresas e convencê-las de que essa gestão é importante, você precisa abordar que a gestão da demanda promove menor tarifa, não menor, mas melhor. Melhor tarifa significa saving. Saving hoje é a palavra mágica da gestão. O uso do OBT otimiza tempo. Você tem um viajante fazendo a sua própria reserva e não um assistente. Ele é mais autônomo, ele mesmo escolhe. Você evita troca de e-mails, troca de telefonemas para poder ajeitar onde que esse voo vai chegar. E você consegue também agregar muito com os relatórios gerenciais que somente as TMCs conseguem, porque se você tem a demanda toda centralizada num único prestador daquele serviço, você consegue ver quanto você está gastando. E é aí que você consegue também otimizar esse gasto. E se ainda resta alguma dúvida depois de tudo que a gente conversou, que isso é um nicho, quero lembrar para vocês que desde 2006 a Gol, que é líder em faturamento e em número de bilhetes emitidos, lançou esse programa. E se a Gol lançou esse programa, é porque o nicho é bastante potencial, vale muito a pena. Eu quero agradecer demais aos meus colegas das agências que responderam essa pesquisa. Não eram perguntas fáceis, eram perguntas que podiam, inclusive, mostrar a estratégia deles. Eles confiaram muito em mim, eu não estou vendo nenhum aqui, se eu não estiver vendo e eles estiverem aqui, me perdoa. Eles confiaram em passar esses dados para mim, para que eu pudesse chegar nessa apresentação para vocês. Então, eu me sinto muito na obrigação de agradecê-los por isso. E espero ter contribuído com vocês e se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Roberta, tem uma pergunta aqui. O que uma empresa... Fala, Flor. O que uma empresa de pequeno porte que queira implantar uma política de viagem em seu negócio deve fazer? A quem devemos recorrer para buscar assessoria? Vamos lá. Tem alguém aqui na plateia que é gestor de viagem de empresa de pequeno porte? Ou só agentes de viagem? Tá. Existem vários órgãos que têm esse tipo de troca de experiências. Vocês podem se associar ou pedir contribuição para o próprio GBTA, para a Lagev, para o grupo TMG, ou vocês podem também, através dos grupos de procurement, que tem compartilhamento de políticas de viagem dentro de um site. Eu não sou de procurement, mas os meus amigos de procurement utilizam isso. Eles têm uma espécie de um SharePoint, onde eles compartilham várias práticas de procurement, e uma delas é políticas, inclusive a de viagem. Se você não quiser fazer nada disso e quiser sair do zero, primeira coisa que você tem que estipular, antecedência. Segundo, limite, principalmente para hotel, né? E terceiro, o KPI de adesão. Se você estipular essas três coisas, você já vai ter uma política de viagens ali para começar. E, obviamente, eu aconselho muito a divulgar esses KPIs depois de implementado e, além disso, fazer a comunicação desses números que você capturar. Porque é importante que quem esteja fazendo a coisa certa e quem não esteja fazendo a coisa certa saiba o que está acontecendo para que vocês consigam colocar cada vez mais o engajamento e a adesão a essa política. Mais alguma pergunta? Obrigada pela presença de todos, viu? Boa tarde. Obrigada.